Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Conexo Empresarial. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto e muito. Eu vivo ele todos os dias. A gente vai conversar com uma pessoa aqui que ela é especialista em gestão de leads. Ela é palestrante, criadora do método Intelligence. Leads Intelligence. Ó, deixa eu ver se eu... Isso mesmo. A gente vai falar sobre atendimento do cliente na jornada digital. E nada melhor do que falar com a Sônia Gago. Sônia, obrigado por aceitar o convite, por vir até aqui. Tem uma curiosidade sobre eu e a Sônia. É verdade. Que hoje é a primeira vez que a gente está se vendo. Presencialmente. E de anos que a gente se conhece, 2020. Né? Quando eu entrei no Itaú. Aí a gente já a gente conta. Obrigado, Sônia, por ter vindo. Obrigada, Leandro. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, para a gente falar um pouco sobre esse tema que é o meu dia a dia, né? Que é vendas no digital, especialmente do setor automotivo. E vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho das nossas experiências aí. Que top. Estou aqui do meu lado, meu CEO. Tudo bem, Ismael? Opa, Leandro, tudo bem, graças a Deus. Depois de um dia intenso, né? Hoje é dia 30, né? Aquele famoso dia do fecha-meta, né? Fecha-mês. Hoje é o dia do Vale Tudo. O dia de pegar o troféu de gelo, né? Troféu de gelo. O dia de pegar o troféu de gelo, que daí amanhã já derreteu, né? Amanhã vira o então jogo. começa tudo de novo, né? A nossa então, sorte é que amanhã é feriado. Mas de qualquer forma já vai estar contando no mês, né? É menos um dia, né? Para trabalhar, na verdade, né? Menos um dia para trabalhar dobrado. Para correr atrás da meta. Obrigado por estar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Pela a apresentação do Leandro, aí você já viu o peso que vai ser esse podcast. Então, fique com a gente e vai ser fantástico. Vai ser bom. Vamos começar, né, Sônia? Primeiro, vou contar essa história para vocês, né? Eu conheci a Sônia em 2020, quando eu estava trabalhando no Itaú, na época, na pandemia. Então, a gente fazia atendimento online. Eu tinha saído do Safra, até uma curiosidade, né? Eu saí do Safra porque eu peguei Covid. Na verdade, eu peguei Covid, depois eu emendei férias, aí o Safra estava uma loucura. A gente estava vivendo aquela pandemia, que era uma loucura também. E aí eu estava em casa lá, caído, no sofá, tocou o telefone, era o Vandeco na época, com quem eu, sou fã dele. Genial, né? E aí o Vandeco me convidou para ir trabalhar no Itaú. E aí o Itaú estava trabalhando diferente do Safra. Falou assim, ó, eu sei que você pegou Covid porque você estava no feirão lá da Florença, lá não sei o quê, né? Eu falei, foi. Ele falou, pode, já tá. Falei, então, só que se você vir trabalhar no Itaú, eu vou te contar uma coisa. Você não vai sair de casa. Tá bom? Eu falei, como não? Ele falou, não, você vai trabalhar de casa. É impossível trabalhar de casa. Falei, da onde isso? Você tá louco. Eu, operador de financiamento, pedindo ficha o dia inteiro. Como que eu vou trabalhar de casa? Ele falou, não, você vai trabalhar de casa. O projeto é esse. Topa? Eu falei, topo. Vamos, né? Aí eu costumo dizer que no Safra eu fiz faculdade e no Itaú eu fiz um MBA. Porque eu aprendi demais no Safra, mas no Itaú eu aprendi 3 vezes mais. E uma das coisas que eu aprendi no Itaú era o formato do digital, que já existia, porque eu sou do tempo de concessionária de 2004. Aquela turma, né? Eu tirava foto de carro com a câmera digital com 2 pilhas recarregável. Eu lembro disso aí, cara. Eu lembro dessa época. Eu estou contextualizando isso, mas eu já te entrego, Sônia. Eu sou dessa época, e aí, quando eu comecei a trabalhar no Itaú, a gente foi começar a trabalhar com a plataforma que era o iCarros. E aí era o mundo digital, né? Então, começar a falar sobre digital. E eu, atuando naquela época, eu não conhecia nada sobre a plataforma do iCarros, sabia sobre o mundo digital, mas do iCarros não. E a forma como era comercializado o iCarros naquela época me provocou. Porque eu falava pro Vandeco assim, que ele falava assim, ó, tem que vender o feirão do Socarrão, é onde eu estou. Tem que vender o feirão do iCarros. E aí quando eu ia negociar com a revenda não queria contratar. Não vou contratar isso aí. É tudo muito novo, ninguém conhecia. Você tá maluco. Aí não, então a gente faz acordo financeiro e aí entrava lá e aí meio que a concessionária, então tá bom, se eu não vou pagar, então tá, né? E isso me incomodava, porque na minha cabeça eu falava assim, cara, mas aí não está fazendo sentido. Porque eles estão contratando um produto que tem um baita de um potencial e a gente
Né? Eu falei, não, eu preciso mudar isso. E aí comecei a fazer algumas provocações dentro do banco. Comecei a coletar informações. Eu falei, não, o concessionário só vai dar importância se ele vê o que está chegando. Então, ele quer saber quantos leads recebeu, quantas impressões aquele carro teve. Quanto isso, a gente tem tudo e a gente não entrega nada. Aí eu criei o acompanhamento de performance. E aí eu começava a reportar para as revendas tudo aquilo. Aí, graças a Deus, as concessionárias com as quais eu comecei a atender começou a ver sentido no negócio e começou a contratar. E aí foi a Sônia, né? Eu lembro que eu peguei a Luzon na época e o pedido era de cancelamento. Caraca! Morou na tua mão, né? A minha conversa com a Sônia, uma das primeiras conversas foi porque o FNAI falou assim, ó, viu, a gente não vai ficar mais pagando coisa do comercial, não. Então a Sônia quer falar com vocês, não sei o que vai cancelar. Caraca, moleque. Olha aí, essa foi a conexão. Essa foi a minha conexão com a Sônia. Já foi assim. Mas foi muito bom porque foi provocativo. Porque eu lembro Sim. que as conversas que a gente teve na época foi exatamente sobre isso. Falei, tá, mas beleza. O que vocês estão me entregando aqui? Não, calma. Agora a gente entrega isso, entrega isso, entrega isso. Daqui agora, a gente sempre entregou. Só que nunca foi demonstrado, né? E aí, não se vê o valor naquilo, né? Aí que a gente conseguiu estender a parceria, a gente renovou a parceria. Aumentou a verba. Aumentou a verba. O marketing conseguiu ter verba para pagar feirão, para fazer incremento de mídia, enfim. Mas por quê? Porque fez sentido, porque analisou dados, porque viu, falou, não. Tinha indicador, né? É isso aí. Como se diz, os dados hoje é o novo petróleo, né? Sem os dados, sem indicador, você não consegue tomar decisão. E aí é o que chega na ponta, você fala, puxa, não faz sentido, vamos cancelar. E aí quando vem as informações da forma correta, aí sim, aí faz sentido. Você valoriza o produto e o serviço também, né? Eu estive em uma revenda essa semana passada, e um dos pedidos era cancelamento. Não, eu quero cancelar, quero colocar aí menos da metade do meu investimento com vocês, porque eu estou com a sensação de que não está dando certo. Eu falei, tá, como que vocês estão atuando hoje? A gente tem todas as plataformas obrigatórias, que são as de banco, e carros, web, vai embora. Aí eu faço tráfego pago, e aí tem a menina do meu negócio aqui, fala, beleza. Falei, quanto cada fatia desse negócio representa nas tuas vendas? Como assim? Falei, quanto tem de cada? Não. Isso aí a gente fazia, mas não faz mais, não. Eu falei, mas por que não faz? Porque pro meu PA cuidar, e meu PA não cuida, e aí... Eu falei, vamos cancelar tudo. Eu falei, tá, beleza. E de onde está vindo mais vendas de vocês hoje? Então, é isso que eu ia te falar. Eu tô com a sensação, porque assim, ó, no Facebook, por exemplo, eu tô vendendo mais e gasto menos. Foi baseado em quê? Ontem, por exemplo, eu vendi 2 carros no Facebook e um pelo Socarrão. Falei, tá, isso no mês. No mês eu não sei. Falei, tá, isso nos últimos 90 dias. Não, eu não sei. Falei, então a gente está trabalhando no achismo de ontem. Falei, não dá, né? Então, um recorte do mês, de né? ontem, de ontem para hoje, então. Uma amostra muito pequena, né? A minha para tomar uma plataforma decisão assim. Que tem 21 anos de mercado, que é líder de audiência no Sul, que faz tráfego pago dentro do Facebook, que você paga por isso lá dentro, vai saber se o cara não veio de lá. Por que você não continuou falando só carrão? Vou brigar com você agora. Que é líder no Sul e o que mais? Não estou vendendo, mas foi a conversa. E aí chega nesse ponto que o nosso tema aqui, as revendas, de uma maneira geral, eu acho que eu posso colocar assim, eu acredito que uns 70%, 80% das revendas de multimarcas não fazem controle algum do negócio. Quando a gente vai para o universo de concessionárias, o controle do número ele é literalmente mascarado, né? Porque não se tem controle de fato nenhum corretamente. E aí vem as nossas dores, né? As das plataformas que não são efetivas, que não funcionam, da Sônia, que tem que ir lá encontrar e falar assim, olha, teu time não está fazendo o atendimento correto, né? Buscando a conversão. Exatamente. E olha, Leandro, isso realmente essa é a realidade. Concessionária e revendas, qual que é o ponto de partida quando eu vou trabalhar numa concessionária, numa revenda? Quantos leads você recebe? Não sei. Qual que é a sua taxa de conversão? Que esse é o principal indicador, né? Qual que é o aproveitamento dos leads que você recebe?
Não sei. E aí você pega, inclusive... Qual é a qualificação, né? A qualificação, como é que é o processo, né? A quantidade, a estratégia de captação de lead. Muitos concessionários e revendas não sabem. E quando você não tem um indicador, você não tem como tomar decisão por achismo, por percepção. Que muitos empresários realmente têm uma percepção muito aguçada, mas você precisa ter indicador. Né? Precisa saber, dentro do teu CRM, quantos leads chegaram de cada plataforma e quantas vendas foram realizadas. E se o processo de atendimento foi feito da forma correta para converter o máximo possível, né? Para você ter o indicador. Caso contrário, não se tem. E aí, quando a gente pega uma taxa de conversão média Brasil, que é muito baixa, que é 4,8%, taxa de conversão é a quantidade de intenções de compra que chegam da internet para o concessionário versus a quantidade de vendas real. Então, sobre o total, é 4,8%. É muito baixo. Mas aí ainda eu pego muitas concessionárias e revendas com 1% de taxa de conversão, 0,5%. Né? E aí a gente vê que, de repente, é a estratégia de captação desse lead, mas muito tem a ver no atendimento, porque a equipe não está preparada para atender esse cliente que está no ambiente digital. A equipe está preparada, os vendedores de veículos, e aí a gente fala sobre o setor automotivo aqui, mas cabe para outros segmentos também, que o vendedor está preparado naquele modelo tradicional. O cliente pisou no showroom, ele sabe vender, ele estende o tapete vermelho e ele vende. Agora, o desafio é o cliente que está no ambiente digital, pesquisando, descobrindo, né, decidindo, quando ele envia uma intenção de compra, que é uma levantada de mão, como conduzir esse cliente que está no ambiente digital até o concessionário. Esse é o grande desafio. Né? Esse é o principal ponto, porque o vendedor tem feeling, né? Feeling, que eu sou do tempo de vender carro de antes, né? Então, eu também. O cara, quando entrava no showroom, entrava no pátio, a gente costumava brincar que só pelo jeito de andar a gente já sabe se é comprador ou não. Vai comprar ou não, né? Olha, tinha esses vícios, né? Ah, só pelo jeito de andar não vai comprar. Ou só pelo... entrou com família, o CPF é bom. A gente é dessa época aqui, de ver. Só que, é o que você está falando, no ambiente digital a gente não vê. Então, no ambiente digital tem o bom e tem o ruim, que não é ruim, mas vamos lá. Como que eu vou fazer para atender esse cara? Como que eu vou entender qual é o momento de cada um? Porque o vendedor é imediatista também, né? Nós somos imediatistas. Eu acho que nem é muito a questão de ser imediatista, é a questão das obrigações que precisam ser cumpridas de imediato, né? As metas cada vez mais ousadas, e aí traz essa, pelo menos em alguns setores que eu vejo de vendas, a meta ela é absurda. Então, o vendedor, se ele não sabe digerir de forma correta a meta, ele vai sair queimando o lead, queimando o cliente, né? Porque às vezes o cliente não está no momento, que o Leandro trouxe muito bem, um momento oportuno de compra, é um cliente que está pesquisando inclusive, estou pesquisando preço, estou pesquisando as questões técnicas, a avaliação do carro, por exemplo, pesquisando a questão de uma troca. E aí o vendedor, na ansiedade por metas absurdas, ou enfim, até na ansiedade realmente de vender, né, sem um processo de venda, né, claro e objetivo, queima. E a partir do momento que queimou, aonde está o erro? É no tráfego pago? É no socarrão que ele viu, que trouxe o cliente para ele? Eu defendo um modelo de negócio. Eu defendo um modelo de negócio que daí ele muda o conceito de vendas hoje, né? Alguns lugares já fazem e vão bem, graças a Deus. Outros fazem, mas não fazem corretamente e estão desacelerando, que é o modelo de pré-atendimento e venda. Perfeito. Né? É o pré-venda, que hoje é SDR, enfim, mas é aquela pessoa que ela é treinada, capacitada, orientada para receber o lead, né? Ou a oportunidade de venda. Então, ela sabe que ela vive daquilo ali, de receber o cara, atender o cara. Depois que ela entende que aquele cara já está numa jornada final de compra, aí ela transfere para o vendedor no showroom físico. E a gente ainda tem dificuldade com isso, né? Ainda tem. E é muito bem colocado essa questão do vendedor receber. Eu falo que é o lead pix. O que é o lead pix? Todo vendedor quer, né? Eu uso essa. Eu também quero um lead pix.
Né? O que é o lead Pix? É o cliente que entra em contato, você fala com ele, ele pergunta, tem esse carro? Tem. Tem essa cor? Tem. Tem a pronta entrega? Tem. Qual que é o número para mandar o Pix? Existe esse lead? Existe. Mas é Mas é muito. Em cada 1000. Nossa, um em cada 1000, exatamente. Ele é muito raro. Então, qual que é geralmente o lead que chega na concessionária ou na revenda? É o lead que exige esforço. Você precisa trabalhar com esse lead. E é como você colocou, Ismael, existem as etapas antes da venda. E o vendedor, às vezes, quer queimar as etapas e partir para a venda. E o cliente não está preparado, porque o lead é uma levantada de mão. Né? O cliente falou, estou interessado, mas eu quero entender um pouco mais desse carro e tudo mais. E aí, o que eu enxergo dentro das concessionárias e revendas, geralmente? O vendedor faz uma iniciativa de contato, no máximo 2, e desiste do cliente. Se o cliente não responder, por algum motivo, ele já... Próximo lead. E aí começa a falar, viu? Tudo lead frio. Chefe, me manda mais lead, que é tudo lead frio. E aí você começa a perguntar, será que o atendimento não foi frio? Ou se o lead realmente é frio? Eu defendo o modelo com unhas e dentes, o modelo que o Leandro trouxe pra gente aqui. E aí eu defendo por quê? O vendedor, todos os vendedores, né? Ele tem as metas que ele precisa atingir. Desde o atendimento inicial até o fechamento da meta. Que de repente vai ser o fechamento da venda, que às vezes vai ser no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Até esse tempo, essa demanda, vai demandar de um tempo que ele não consegue recuperar mais. Ele não consegue voltar no tempo e falar, agora eu vou pegar esse tempo com esse cliente que eu passei e vou dedicar a um cliente que está no momento de fechamento. Por que o SDR ele se tornou uma ferramenta, SDR como ferramenta, mas SDR pessoas, né? Sim, é fundamental. Se tornou fundamental. Por esse preparo. As perguntas corretas, a maneira de fazer, e ele não está preocupado com vendas. Ele não está preocupado com meta. Porque o trabalho dele é o quê? É fazer o atendimento, fazer o direcionamento do cliente para o momento de compra. E aí eu vejo empresas que investem 100 vendedor. Eu prefiro pagar 100 vendedor que já está preparado para vender. E aí, em vez de investir 10 SDR, para fazer esse preparo, o cliente está no momento de compra aqui, todas as dúvidas foram sanadas, aí é o vendedor de fechamento. Aí é o vendedor, closer, né? Que é o closer, que vai fechar a venda. Exato. Qual que é o benefício para a empresa? É mais assertividade, é o aproveitamento maior. E aí, se a empresa não está com essa... mas eu vou estar... eu já ouvi gestor de empresa falar isso para mim. Falar, mas aí eu vou estar dando venda feita para o vendedor. Falar, mas a empresa é do vendedor ou é sua? Vou pagar comissão pro cara vou pagar uma venda já pronta, mas o processo mas esse. Mas o resultado financeiro maior, quem que vai ficar com benefício? Se você, o vendedor, ele pega um monte de lead, e aí a questão da quantidade de lead que o vendedor recebe para atender com qualidade também. Ele pega um monte de lead, não está preparado, pega 2, 3, 4 que não estão no momento de compra. No quinto, já está cansado. Exato. E ele vai ter que repetir o mesmo processo, porque independente, se vai atender 10 pessoas, o 11º ele vai ter que ouvir a mesma história. Ele vai ter que repetir. O Lucas teve num podcast anterior junto com o Leandro, ele é gestor de pessoas, ele fala, a mesma história tem que ser repetida para todos os clientes. Para o cliente, é a primeira conversa. Um dos desafios também é até na questão de você orientar a equipe de quando vai fazer um anúncio, de que, por exemplo, no carro seminovo, aquele seminovo ele tem uma história única. E a gente é muito bom de contar quando o cara está no físico. Mas quando ele está no online, onde eu conto? Onde eu conto essa história? Na descrição do anúncio. E a turma coloca lá o endereço, o nome da loja, o telefone, o WhatsApp. E aí a gente tem uma questão também, que o Leandro sabe muito bem disso, que é a questão da conexão. Se você não se conectar com o seu cliente... perfeito.
Se você não se conectar com o seu cliente... De forma emocional e intencional. A gente estava falando um pouquinho antes do início aqui. Eu sempre falo para os vendedores que o lead, ele é uma intenção de compra, né, uma levantada de mão pela internet, mas nada pode dizer que não, que a gente não precisa fazer uma ligação para o cliente. E isso eu reforço com todas as equipes que eu atendo. Fazer volume de contato, fazer a ligação. Sônia, mas se o cliente mandou uma intenção pelo WhatsApp, ele não quer continuar o atendimento pelo WhatsApp? Pode ser que sim, mas pode ser que o cliente queira receber uma ligação. E nos atendimentos que eu faço, e todo dia eu estou em algum showroom fazendo ligação com o vendedor. E é uma dificuldade imensa que eu tenho de fazer o vendedor pegar o telefone e discar, ligar para o cliente. Só que quando ele consegue fazer isso, a taxa de agendamento é muito maior do que aquele ping-pong das conversas aleatórias junto com o cliente. Né? Então, a taxa de agendamento é muito mais forte. Só que isso é uma coisa, né? Os vendedores me questionam, mas isso é coisa lá do tempo do EPA. Isso funciona hoje em dia ainda? Eu falei, funciona. E no nosso tempo, acredito que do Leandro também, que é do setor automotivo há muito tempo, não existia lead. Onde que a gente ligava? Então, eu trabalhava numa concessionária que era Fiat, e eu não tinha carteira ainda, comecei a trabalhar muito nova. E aí, meu gerente chegava e falou assim, Sônia, bora prospectar então. Ó, o showroom tá vazio, bora prospectar. Ele me dava um livro gigante. Lista telefônica. Lembra da lista telefônica, gente? Pegava por bairro, né? Por bairro e tal. E eu comecei a trabalhar a parte amarela, que era os estabelecimentos comerciais. E eu começava a ligar. E eu odiava ligar. Eu tinha um ódio, assim, gigante. Porque eu ligava e era telefone na cara, grosseria, palavrão e tal. E eu falei, meu Deus. E meu gerente de novo, liga. E eu comecei a pegar o jeito, porque eu comecei a montar o meu pitch de vendas na ligação. E aí eu comecei... E era uma ligação totalmente fria. Não era um lead levantando a mão com interesse. Era totalmente frio. E aí eu conseguia pegar o interesse do cliente de estabelecimento comercial. Olha, eu tenho um carro assim, assim, assado. Você tem um carro? Eu tenho isso e tal. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou levar o carro até você, levar uma avaliadora, avalia teu carro e você vê o meu carro aqui. E aí eu comecei um trabalho gigante. Já estava à frente ao tempo, já. Lá atrás. Mas é um esforço enorme, porque você tinha que ligar, conseguir um agendamento no meio dessas ligações e ir até o cliente. E aí eu comecei a vender, comecei a montar minha carteira e comecei a ver que a ligação funcionava demais. Só que era volume de ligação. E hoje ainda funciona. Então, quando eu chego em algum showroom, eu falo com o vendedor, ele falou, não, ô Sônia, aqui em Blumenau, o cliente não atende o telefone. Eu falo, atende. Não, Sônia, aqui no Rio de Janeiro, o cliente não atende. Atende. Eu vou sentar com você, a gente vai fazer a ligação. E aí eu mostro que o cliente atende. Claro que tem algumas estratégias e técnicas para fazer a ligação para que o cliente realmente atenda. E aí eu começo a ligar. Por exemplo, esses dias eu estava numa Nissan. Tinha 12 clientes que estavam ali pipocando dentro do sistema, largado. Falei, vamos ligar para esses 12? Não, aqui o cliente não atende. Vamos ligar. E o vendedor, eu senti desconforto. Falei, então me dá aqui o telefone que eu ligo. Dos 12, 4 realmente não atenderam, mas 8 atendeu. Dos 8, a gente conseguiu 4 agendamentos. Inclusive, um, no mesmo dia, veio na concessionária. Caraca. E fechou a venda. No final do dia, eu fiquei lá para ver e ele chegou às 6h30 da tarde e fechou a venda. E daí foi ótimo. Claro, que foi meio que na sorte ali, mas que vem no mesmo dia, mas ele veio no mesmo dia e a gente provou para a equipe de vendas. Trabalha, né? Exigiu esforço, exigiu alguém tirar o telefone do gancho e fazer a ligação. E aí... o cliente veio na concessionária e fechou o negócio. Então, mostrar para a equipe que fazer essa conexão emocional funciona demais. Agora, peguei esses dias um exemplo e até printei, de um cliente oculto. Eu faço muito cliente oculto para os meus clientes para mostrar como é que está o atendimento da concessionária ou da revenda e dos concorrentes também. E no geral, o atendimento está bem raso. É bem assim, é uma iniciativa de contato, no máximo 2, e já para de conversar com o cliente. Só que tem uma pesquisa que diz que o cliente começa a se relacionar a partir do 4º contato. Se a gente só faz 2, a gente está deixando muito dinheiro na mesa. Então, a gente precisa colocar isso na equipe de vendas, que a persistência, fazer o fluxo de cadência da forma correta, funciona demais. Agilidade e personalização no atendimento também funciona. E aí, o que acontece nos atendimentos que eu faço? Perguntam lá, olha, numa concessionária Volkswagen, eu queria saber qual que é o valor do Polo Track. A resposta é assim, eu tenho no meu celular. 92.970. Ok, obrigada. De nada, tchau, qualquer coisa, estou à disposição. Nossa. Aí, qual que é a dúvida? Aí te
Coloca numa lista de Que transmissão. dor. Né? Depois e acha que vai gerar alguma coisa. E aí tem vendedor que fala assim, mas Sônia, você perguntou o preço, ele respondeu, e tá tudo bem. Só que não teve um bom dia, não teve um convite para vir na loja, não teve o levantamento de necessidade. Por que eu quero carro? Se eu tenho usado para dar na troca, se eu pretendo, né, financiar esse carro. Então, não teve o levantamento de necessidade, a sondagem desse cliente e o convite para vir na loja. Conduzir esse cliente até a concessionária através de estratégia, técnica, de comunicação assertiva com o cliente. Ou seja, essa comunicação, essa conexão emocional com o cliente. Né? Não tem. E isso está meio que geral. Então, o que eu sugiro para as revendas e concessionárias? Treinar a equipe de vendas. Porque esse não é nem o futuro, é o presente. O lead é agora, não é só para o futuro. E aí teve vendedor que tem ainda, muito vendedor que me pergunta, Sônia, mas a inteligência artificial vai substituir o vendedor? Não. O vendedor especialista em pessoas, a inteligência artificial até agora não substitui. Que sabe se conectar emocionalmente, que sabe fazer o trabalho bem feito. Agora, aquele atendente que falou o Polo 92.970, esse sim. Esse inteligência artificial vai substituir. Acho que já substituiu, né? Já está substituindo, exatamente, já é o momento. E, assim, com muito mais personalização, com muito mais cadência, consegue substituir. Mas um vendedor que sabe fazer essa conexão emocional não consegue substituir. Inclusive, eu estava atendendo um cliente hoje e estava atendendo por mensagem, né? E hoje você não consegue fazer o atendimento total personalizado, né? Você tem que ter as ferramentas de inteligência artificial para começar o atendimento, né? Aí eu comecei, olá, bom dia, olá, boa tarde, tudo bem e tal. Falei com o nome do cliente, né? Então, eu tenho interesse de saber mais informações sobre esse equipamento. Ah, maravilha, que bom, é um ótimo equipamento. Mas eu posso ligar para o senhor para a gente conversar sobre isso? Por gentileza, me ligue. Ou seja, eu liguei, conversei com o cliente, depois ele agradeceu por ter ligado. Ele falou, eu estou cansado de falar com um robô. Eu estou cansado de falar com um robô. Ah, é um projeto para daqui a um ano. É o projeto dele. É para daqui a um ano. Eu vou comprar um sítio e eu estou comprando equipamento para daqui a um ano. Ah, legal, bacana. É um cliente de atendimento personalizado? Claro que é. Quais dúvidas tem? O que pode ajudar? E vai ficar no fluxo de cadência de quando? Daqui a um ano. Só que fazer esse filtro hoje, entender as necessidades, falar com o cliente, ouvir o cliente, trazer o cliente para uma negociação, trazer o cliente, por exemplo, se tem loja física, visitar uma loja. Hoje, com todas as facilidades que existem, que antigamente não existia, da internet, da venda da internet, eu costumo dizer que deixou os vendedores preguiçosos. Exato. Porque, que nem o Leandro falou, que nem tu acabou de falar. Na minha época, tinha que pegar uma lista telefônica e ligar. Hoje o vendedor fala, né, tá vindo muito pouco fluxo, tem muito pouco lead. Os leads estão vindo, tá frio. Tá tudo frio, né? Não tá no momento manda de compra. Mais lead. Manda mais. E cadê o trabalho do vendedor no final? Só que aí entra um processo que eu falei, da extrema urgência. E eu acho que a extrema urgência, ela tá fazendo com que as empresas percam o negócio. Isso é a minha visão de fora, avaliando o mercado. A demanda, se você conversa com qualquer empresa hoje, as metas são extremamente altas. Por quê? Porque a concessionária, as empresas, têm um custo fixo absurdo para elas manter aquela estrutura. Pega uma concessionária pequena hoje, uma loja de veículo pequeno, o cara que tem 30 carros no estoque hoje. Quantos mil? Já tem mais de 1 milhão no estoque. Uhum. Paradinho ali. Parado, o dinheiro ele abre parado. o mês devendo em média 50, 60. 50, 60 mil. Dia primeiro já está ali menos 60 na conta, porque pega os custos.
Em média, se pegar em uma loja de 30 carros, se pegar maior, aí vai aumentando. Então tem todas essas demandas que o empresário ele tem que conciliar. E aí a gente fica dos dois lados, né? Você entende o lado como consultor, você entende o lado do empresário e o lado do vendedor. O vendedor ele tem as metas altíssimas. Por quê? Porque a concessionária ou a loja precisa aquele número de vendas para conseguir honrar os compromissos. Exato. Uma mão de obra menos especializada hoje. Dá para... Não é 100%, mas um bom percentual das pessoas não quer se especializar. Né? Que tem aquela... ainda existe, né, aquela métrica de sou vendedor. E não entende o tamanho da responsabilidade que é eu sou o vendedor. Eu promovo soluções. Eu entrego, eu realizo sonhos. Através do quê? Através de carro, através de casa, através de tecnologia. Então, quando o vendedor não entende isso, que ele realiza sonho, ele vai olhar só para o número. E a hora que ele olha para o número, ele vai olhar para a quantidade de lead que entrou e para o que ele fechou. Mas e a meia culpa? Entrou 10, fechei 1. Taxa de 10% de conversão. Nós estamos falando do nível Brasil de 4 ponto alguma coisa. 10%. Mas 10% de conversão para os clientes ele está deixando 90% na mesa que a gente fala. Vamos entender que 40% seja frio. Mas 50% que ele podia ter fechado, ele deixou. E amanhã ele pega mais 10 e no outro dia mais 10. E vai 10, trazendo, né? E vai só queimando. E quando chega num especialista, um vendedor especialista que entende a necessidade, que conversa com o cliente, que se conecta com as necessidades do cliente, o vendedor vai fechar. Vai fechar a conversão que ele já faria, mais os números de quem deixou o número na mesa. Então, eu falo sempre nas oportunidades que eu tenho o vendedor. A meia culpa você fez ou não? A culpa é só da empresa? A culpa é só dos leads que estão vindo? A culpa é só do lead frio? Realmente, pode acontecer. Mas não é sempre, não é todo dia, não é toda hora, não é todo mundo que é isso. Aí vamos lá pro Socarrão. Cara, tá vindo um monte de lead lá, mas é tudo lead de frio que já passou em 10 concessionárias e já passou em 10 lojas e agora chegou para mim. Beleza, você não comprou nas 10, é porque os caras não fizeram um bom atendimento. Faz um bom atendimento você que você vai vender. Ou você vai passar o 11º para o cliente ir para outro? Eu discordo sobre essa... É porque é um hábito nosso de pontuar quente, morno, frio, né? Mas eu discordo sobre temperatura. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu não uso. Porque não a temperatura ela não existe nesse negócio. O cara, ele só precisa ser diagnosticado em qual etapa que ele está do negócio. Exato. A nossa missão é identificar em qual etapa ele está, ranquear ele dentro do nosso controle, que daí falta, né? Por mais que, então, beleza, decidimos que não vamos ter uma equipe de SDR. Fechou. Então, o que a minha equipe faz para controlar as oportunidades que recebe, para ranquear que esses daqui eles estão no topo do funil, meio do funil, final de funil. Aqui eu dou uma prioridade, aqui eu faço outro tipo de prioridade e aqui eu faço outro tipo de prioridade. Essa é a linha que pelo menos eu andei estudando. Sim. Não é verdade? Exato. Aí agora trazendo um pouquinho aprofundar mais no teu trabalho assim, então eu lembro de você lá em 2020 na Luzon. Isso. Depois disso você saiu da Luzon e falou assim, agora eu vou treinar o Brasil. Como é que foi isso? Foi uma decisão que foi bem importante, né? Na Luzon, a gente chegou numa taxa de conversão muito boa, porque eu tive a oportunidade, nesses últimos 16, 17 anos, começar a pesquisar essa movimentação do cliente, né? O cliente mudando o comportamento de compra dele. Então, cada vez mais o showroom vazio, mas as montadoras batendo recorde de vendas. Como é que é essa conta, né? Por quê? Porque o cliente está no ambiente digital. Então,
nas concessionárias que eu trabalhava, eu tinha essa oportunidade de visitar qualquer concessionária que tivesse uma taxa de conversão boa, importante dentro do Brasil. Eu podia ir lá e visitar e entender o que eles estavam fazendo diferente e trazer essas boas práticas. Então, eu visitei muita concessionária no Brasil, fora do Brasil também, nos Estados Unidos, na Espanha e em Portugal. E vendo essas práticas. Claro que lá o modelo, né, até o tipo do consumidor, o perfil do consumidor é diferente, mas eu consegui trazer algumas boas práticas e adaptar no modelo de negócio da concessionária. E aí a gente chega numa taxa de conversão muito boa, que virou case, né? E aí eu consegui... tive várias visitas de concessionários, daí foi ao contrário, a busca para entender o que a gente estava fazendo dentro da concessionária. E aí eu percebi, poxa, essa é uma dor do concessionário, é uma dor das revendas, né, do setor automotivo, se conectar com esse cliente. E aí eu saí da concessionária e abri a minha consultoria. E por uma grata surpresa, graças a Deus, é uma busca muito grande, né? É um oceano gigante, porque realmente as concessionárias e as empresas têm esse desafio de se conectar com esse cliente no ambiente digital. As equipes ainda estão naquele modelo tradicional, né? Quando o cliente chega na concessionária, ele atende super bem, mas não consegue se conectar no cliente que está no ambiente digital. Falta de orientação e treinamento. As pessoas são boas. Mas, assim, Sônia, qual que é o melhor modelo? A gente estava falando de pré-vendas de SDR. Esse, para mim, é o modelo mais assertivo. E as concessionárias têm muito dessa pergunta. Eu tenho concessionários hoje que eu atendo que não querem ter o pré-vendedor. E eu respeito. É um modelo que eu gosto. Gosto não porque eu gosto, porque realmente é o que dá resultado na ponta. A gente consegue, quando tem um modelo de pré-venda, a gente consegue alavancar a taxa de conversão mais rápido, ganhar ritmo e velocidade. Quando não tem o pré-vendedor, e eu tenho algumas concessionárias e grupos que não querem o pré-vendedor, não tem tanto ritmo e tanta velocidade. Então, eu tenho um grupo de concessionárias que o lead vai direto para o vendedor, que está dentro do showroom, misturado, e está tudo bem, a gente tem que treinar em volume muito forte essa equipe, para eles conseguirem dar atenção suficiente ao lead, porque vendedor de carro é assim, ele vende o carro, mas ele tem que fazer a minuta, ele tem que buscar o faturamento, ele tem que agendar o acessório, ele tem que entregar o carro, aí tem o cliente lá na oficina pegando fogo, despachante, segura acessórios, é muita coisa. Quando sobra um tempinho, ele vai falar, deixa eu ver se tem algum lead aqui. Mas já passou o time do cliente. Já com a cabeça em outro lugar. Em outra, ele não vai dar aquela atenção, ele fala, não, esse aqui em Curitiba a gente fala, né, pescoço, né, é frio. Outra hora, né, eu dou sequência. E vai passando nesse bolo de neve. E aí, quando você tem um setor de pré-vendas, aí é um modelo mais assertivo. Que aí o pré-vendas vai fazer a qualificação, buscar o agendamento, compartilha com o vendedor e fica acompanhando o vendedor. Então, não há o negligenciamento do lead dentro da concessionária. Ele é o guardião do lead, né? Ele faz, inclusive, a passagem de bastão da forma mais assertiva. Né? Mas essa é uma grande dor. Então, a minha saída de concessionária para a consultoria foi nesse sentido, de auxiliar mesmo os times de vendas a fazer essa transformação do digital, que é um grande desafio ainda dentro do setor automotivo. Né? E explica um pouquinho para mim desse método. Fiquei curioso. Ou eu vou ter que contratar. Eu acho que sim, né? Ela vai deixar o link ali para você acessar. Acessa o Pix. Vai deixar lá a Sônia 70 também? Então, ele é muito personalizado para qualquer tipo de revenda ou concessionária. Então, hoje atendo concessionárias de veículos, de caminhões, de moto, linha premium, né, e nacionais, importados, enfim. Só que eu personalizo assim demais dentro da concessionária. Então, eu inicio o processo fazendo um diagnóstico da empresa. Então, eu fico 20 dias fazendo um diagnóstico de toda a presença digital do concessionário ou da revenda. Eu olho o website, eu olho o investimento, a parte de mídia, campanhas, ofertas, estratégias, os portais que são, né, impulsionados. Olho também o processo de atendimento, a ferramenta de CRM é muito importante, então a tecnologia aliada a todo o processo é muito importante. Se existe um setor de pré-vendas ou não, ajuda a estruturar. Então, eu faço todo esse mapeamento, cliente oculto no concessionário, nos concorrentes, então é um mapeamento assim, do cenário atual da empresa. E aí, quando eu vou no concessionário, aí geralmente fico 2, 3 dias, aí eu apresento esse diagnóstico, justamente para entender o ponto de partida, né? E o que a gente vai fazer a partir dali. Né? Então, treino os gestores, que é parte fundamental,
né, dentro do processo. Eles precisam acreditar, dar foco naquilo para que a equipe também dê foco. E aí depois um treinamento muito forte com a equipe de pré-vendas e com os vendedores. E aí quando eu saio da concessionária, depois desses 2 dias, e faço follow-up também, então eu sento do lado do gerente, ensino ele a fazer follow-up, sento do lado do vendedor, encorajo a equipe a fazer o follow-up, fazer a ligação, fazer o acompanhamento da forma correta, né, o fluxo de cadência. E aí, quando eu saio, eu deixo um plano de trabalho e faço um acompanhamento, uma consultoria de acompanhamento de 4 meses. Então, não saio, largo o concessionário, eu fico acompanhando com reuniões semanais. Alguns concessionários ainda têm uma presença, todo mês estou lá dentro do concessionário para poder auxiliar a empresa nesse sentido, para alavancar a taxa de conversão. E eu vejo que você está trabalhando bastante, né? E bastante. Tem braço pra tudo isso. Como é que você está fazendo? Hoje, então, Leandro, essa é a dor do crescimento, né? Tenho tido bastante procura. Viaja o Brasil inteiro, meu. Todo dia no aeroporto. Pra lá programa e pra de cá. milhas tá... Já se foi. Mas essa é a dor do crescimento, né? Ter uma pessoa para me auxiliar. Então, eu já estou começando a estruturar toda essa parte também para poder crescer e poder atender os outros concessionários. Hoje, o meu limite já chegou no limite, né? Então, concessionários ainda estão me buscando, mas eu preciso estruturar essa parte mesmo. Porque demanda, né? É um setor carente, promissor. E você falou, né? Um oceano azul, né? E muita gente, muita capacitação em 2 coisas, né? Capacitação e orientação. Exatamente. É só isso aqui, ó. É só, né? Que dá um trabalho só gigante, 2 coisas, né? mas para você chegar nessas 2... E aí um trabalho enorme, né? E aí a nossa primeira dor primeiro assim, bater no tomador de decisão que, de fato, um investimento da Sônia vai trazer muito mais resultado para ele do que ele ficar trabalhando com mídia cooperada da montadora, do que ele ficar dependendo de qualquer plus, de qualquer isso, de delegar e terceirizar para a agência, porque também tem muito disso agora, né? Depois que o marketing digital ficou fácil e barato, barato entre aspas, né? O que é feito? Não, manda o gerente, o diretor ou quem cuida do marketing da concessionária embora, a gente contrata uma agência e acabou. Fechou. Eu não tô, quando eu entro nesse ponto, eu não estou desqualificando ou qualquer outra coisa que seja de uma agência. Não é isso. Eu acho que a agência de marketing ela tem extrema importância para o concessionário. Sim. Extrema, porque ela tem um universo que um diretor, um gerente de marketing dentro de uma concessionária não teria. Não tem como. Mas, por outro lado, precisa ter uma pessoa que tome conta disso. Porque senão fica muito solto. E aí, quando fica solto, você vai acreditar em qualquer conversa. Ou em qualquer coisa, quando você estiver em uma Fenabrave, em uma Fenalto, que daí você vai participar de uma rodinha, que tem 10 falando, os 10 falando a mesma coisa. E aí ele volta e fala assim, não, eu estive lá no evento tal lá, tá todo mundo igual. Não, fulano lá fez, deu errado, parou. Não, todo mundo lá, viu? Eu fui lá na outra lá, tá todo mundo é só agência hoje. Tá bom. A tua sorte, eu tenho vontade de falar, né? A tua sorte é que você tem uma montadora enorme atrás de você. E você tá num ponto, às vezes, que, né? Já tem 50 anos, 70 anos de grupo, de marca. E você é um patrimônio ali, que o negócio não tá fadado a quebrar, né? Mas a gente tá vivendo um diferente hoje, né? A invasão dos chineses. Não é verdade? E eu insisto, se o mercado brasileiro não se ajustar, as montadoras tradicionais, se elas não equilibrar o negócio, eu acho que a elétrica não vai pegar. Não vai pegar, mas pega o híbrido. Mas já está pegando, né? Nos portos está desembarcando um monte de carro elétrico. Alguém está pegando, né? Então, as marcas, eu vi uma reportagem que esse mês de abril, 6 marcas já estão chegando no Brasil. Sim. De elétricos de fora. Então... Essa semana inaugurou, sem jabá aqui, né? Mas inaugurou a Omoda e a Jayco ali no portão. A Geek está inaugurando, está quase pronta ali no Chafariz, na Mário Torinho. Sem contar as BYD, sem contar a GWM, sem contar a Zeekr, que também já está abrindo ali na Mário Torinho também. Enfim. E aí a gente vai... olha que loucura. A gente tem 2 mercados aqui.
um sofrendo para vender, para qualificar, para atender, para isso, isso e isso. E o outro que está sofrendo para controlar a demanda. Você vai numa BioID da vida, o cara não vende, ele tira pedido. Né? Você vai numa GWM, o cara não vende. É óbvio, né? Não estou também diminuindo o trabalho de ninguém, mas o fluxo do negócio está literalmente diferente. Né? Aqui todo mundo quer, então o meu esforço para venda é menor. Exatamente. Aqui está difícil. E aí o meu esforço para venda está complicado. E aí é onde que eu tenho que fazer? Eu tenho que me capacitar, me orientar, não sei o quê, contratar a Sônia. Contratar treinamento e consultoria da Sônia. Porque tem trabalho, né? É uma realidade, né? Eu tenho 2 marcas chinesas elétricas também. Eles têm um investimento fortíssimo no digital. É uma marca assim que vem muito forte trabalhando no digital e tem um resultado absurdo, muito forte também. Então as marcas nacionais, se não realmente se mexerem, se movimentarem nesse novo comportamento é um novo comportamento do consumidor que o vendedor também tem que mudar o comportamento. Se ele não mudar, vai diminuir a fatia do bolo dele. Não é que vai ficar fora do mercado, mas vai diminuir a fatia do bolo. Eu ouvi de um dono de uma concessionária uma vez que ele falou assim, o nosso mercado ele não vai crescer, mas ele é assim, ó, rouba monte. Ele não cresce. Beleza? Beleza. Mas aí, se ele não cresce, alguém vai perder de alguma... Alguém vai tirar de alguém. Então, é rouba monte. Então, você tem que se preparar para ninguém roubar o teu monte. Exatamente. E todo dia tem coisa nova, né? Eu estou no setor automotivo há 25 anos. Né? E todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Todos os dias. Né? Gostoso, é viciante. Né? É ótimo, né? Esse dia estava conversando com um vendedor e ele falou assim, né? Fechadão, marrento, tá? Tô há 20 anos no setor automotivo, vendendo carro, quero saber o que você tem para me ensinar de novo. Eu falei, então é melhor agora você abrir, né, o zíper aqui, porque tem muita coisa nova acontecendo. Não sou nem só eu que vou trazer. Mas se você não estudar, não analisar o mercado, você vai ficar fora. Você vai entrar numa margem fora do dia a dia. Né? A gente estava falando sobre a equipe treinar. Eu gosto muito do Thiago Conser, que é um guru aí de vendas. E ele fala que se a gente tiver um vendedor que estude tanto quanto um médico, a gente tem um milionário. E é pura verdade. Porque o vendedor de veículos, ele tem um potencial de ganho que é inimaginável. Né? Dá para ganhar muito dinheiro, mas precisa estudar, precisa melhorar, precisa estar entendendo esse movimento do consumidor também. Caraca. Passou que eu nem vi. Foi embora, né? Passou rápido, né, gente? Gente? Olha aí, ó. E aí, como que faz? Como que faz para contratar a Sônia? Como que encontra a Sônia nas redes sociais? Aproveita aquela câmera ali, ó. Encontra você no WhatsApp. Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim. Bom, tem o meu LinkedIn, né, que é Sônia Gago /leads. E o meu Instagram também, que é soniagago.vendamaiscarros. E aí lá eu tenho dicas, conteúdos sobre gestão de lead, né? E tem o meu contato também, se alguém tiver interesse em bater papo, trocar ideia. Tem muito vendedor que manda conversa. Fala, Sônia, olha o que o cliente escreveu. O que eu respondo? Eu converso com o vendedor, eu explico, segue dessa forma. Ou puxo uma ligação aqui. Então, podem contar comigo. Compartilhem aí as suas dores. E quem quiser, tem o meu WhatsApp lá dentro também, pode entrar em contato comigo. Olha, eu vou falar para vocês. Eu sigo a Sônia faz tempo. E eu adoro o conteúdo dela. Obrigada. Eu vou até confidenciar uma coisa para você. Lá dentro do iCarros, dentro do Itaú, lá, eu pegava seus textinhos, sua imagenzinha e mandava no grupo das lojas para provocar os leads. Tá vendo porque vocês não vendem? Porque não sei o quê, não sei o quê. Mas no sentido provocativo, mas evolutivo também, né? Então, sim, porque lá eu dou uns puxãozinhos de orelha lá na turma, justamente para provocar, né? Incentivar a equipe mesmo. E eu adoro. Então, eu copio e mando, mas eu não deixo de citar a fonte, tá? Então, legal, obrigada, Leandro. Quando eu tenho oportunidade, eu falo, galera, segue a Sônia, porque se você que é do setor de carro não segue, tá perdendo tempo. Para você que não é do setor de carro, tá perdendo tempo e dinheiro. Para você que não é do setor de carro, mas trabalha com vendas, tem curiosidade, tem isso e aquilo, segue a Sônia, porque vale a pena. Porque venda digital tá em tudo, né? Tudo. Quase tudo, né? Eu atendo até uma escola de música. Então, que me pediu um apoio ali para gerir, e é venda digital. Então, saber se conectar com esse cliente é a chave do jogo. Exatamente. Ismael, gente, obrigado, Leandro, por estar aqui com a gente. Obrigado por
compartilhar, né, conhecimento também. Obrigado, né, por fazer essa ponte, para que fazer essa conexão, né, para que a Sônia estivesse aqui com a gente. Eu sou fruto de conexão. Cabeça pensando, insights, né, incríveis aí para quem trabalha com vendas. E agora ficou com o caminho aberto para você, vendedor, que está vendendo menos. Sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Sai do café. Contrata a mentoria da Sônia, pô. Quer aumentar suas vendas? Tá aí a oportunidade. Tá, vendedor que vende pouco não fica milionário, né? Vendedor que vende pouco fica 6 meses numa revenda, sai, vai para outra, fica 6 meses, sai, vai para outra, sai, vai para outra. Quando você vê em 2 anos, ele rodou Curitiba inteira e voltou para a primeira que ele falou que era ruim. E a pergunta que eu deixo para você é: com o que você tem em mãos hoje, você vai atingir 1 milhão quando? Excelente pergunta. Com a empresa, com o trabalho que você faz hoje, você atinge 1 milhão quando? É isso aí. Fica a provocação. Até a próxima. Valeu. Beijo, até mais.